Bom, finalmente então, por que os bons sofrem? Perdoe-nos os contratempos técnicos aqui, mas agora sim a gente vai falar sobre o tema de hoje. Bom, perguntar por que os bons sofrem, e esse título que eu coloquei na live de hoje, no Evangelho do Céu de hoje, foi proposital, porque a gente pode se reportar imediatamente a Jesus, que sofreu e sofreu muito, embora fosse extremamente bom, embora fosse a expressão, digamos, humana, mais sofisticada, mais pura de amor, de bondade, e ainda assim, como todo mundo sabe, Jesus sofreu demais. Então, por que os bons sofrem? Se fizermos uma análise superficial da realidade humana, veremos que todo mundo sofre. Seja bom ou mal, sofre. E nesse sentido, é importante que a gente volte um pouco no tempo e relembre uma reflexão que fizemos aqui sobre a dor, sobre o sofrimento. Primeiro, estabelecendo uma diferença sutil entre dor e sofrimento. Como se dor fosse o que é inevitável. Por exemplo, a perda de um ente querido é uma dor inevitável. E o sofrimento, que seria uma escolha. Então, se a gente leva, por exemplo, uma vida sedentária e em decorrência disso desenvolve alguma patologia, algum problema de saúde, aí seria uma escolha, uma dor proveniente de escolha, que a gente pode chamar de sofrimento. Então, dor seria inevitável e sofrimento seria opcional. Por outro lado, a gente pode também estabelecer uma diferença para a dor e o sofrimento. Eu digo que há a dor contingência e a dor consequência. A dor contingência é aquela da qual ninguém pode fugir. A perda de um ente querido, por exemplo. Não há como fugir dessa dor, que é uma dor contingência, ou seja, ela não é a consequência de uma escolha, como escolher comer uma comida que não se pode comer e sofrer as consequências disso. Então a dor contingência é aquela que ninguém escapa dela, e a dor consequência não. A dor consequência você pode sim determinar, escolher para a sua vida. Então, de um lado, a gente tem a dor como algo inevitável e o sofrimento como algo opcional, e temos a dor contingência e a dor, que seria o sofrimento, consequência. Todos nós passamos pelas duas experiências. E quando eu digo todos nós, eu estou me colocando como exemplo. Então eu, na minha vida, passo pela dor consequência de escolhas erradas que eu fiz, de escolhas equivocadas que eu fiz, e passo também pela experiência da dor contingência, que é a dor inevitável. Vamos agora à questão proposta. Por que os bons sofrem? Bom, primeiro a gente precisaria pensar um pouco e entender o que seria ou qual seria o conceito de bom. O que seria ser bom? Isso merece uma reflexão, porque muitas vezes há um certo equívoco em relação ao que seja bondade. Por exemplo, confunde-se muito aquelas pessoas que são boas demais para os outros
mas esquecem-se de si mesmas. Isso seria bondade real? Isso seria uma virtude? Certamente que não. Porque a bondade é uma expressão da alma da pessoa que se projeta no mundo, atingindo a tudo e a todos. Então, a bondade legítima, ela sai da própria pessoa. Eu costumo dizer que quando a gente faz o bem fica na gente. Ou seja, primeiro, a bondade está em você, para depois, então, atingir positivamente a quem está externamente participando de nossas vidas. Portanto, não há como você ser bom para o outro e não ser bom para você. Claro, de repente você dando alguma coisa ao outro, fazendo alguma coisa pelo outro, isso pode beneficiá-lo. Mas isso não seria bondade para você. Porque a bondade começa por você. É como diz aquela frase, a caridade verdadeira começa dentro de casa. Mas eu vou mais além. A caridade verdadeira começa dentro de você. Não é legítima a caridade para os outros e a falta de caridade para você. A caridade legítima começa em você. Então você precisa ser caridoso com você, precisa se perdoar, precisa ser bom para você, se amar. E aí, não é que você vai transmitir o que você é para os outros. Ninguém transmite. O que vai acontecer é que a sua vida, a sua própria condição de bondade, de amor, de afeto a si mesmo, de caridade para consigo mesmo, vai atingir naturalmente a vida das pessoas. E você irá inspirar as pessoas. Você será uma inspiração. Você não conseguirá transmitir a sua bondade para os outros. Isso não se consegue. Assim como não se consegue transmitir o mal para os outros. O mal ou o bem é uma condição de cada um. Então, eu estou fazendo essa reflexão porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas fulano é uma pessoa tão boa, mas sofre tanto. Por isso, é importante que a gente pense um pouco sobre o que é ser bom. O que é ser bom? Aí fica a critério de cada um as conclusões, as deduções sobre o que seria, na prática da vida diária, a bondade. Por outro lado, voltando agora a Jesus, que era a expressão maior da bondade e sofreu tanto. O que é que a gente poderia dizer? Bom, o sofrimento de Jesus certamente não foi consequência de escolhas equivocadas feitas. Não foi. Jesus, antes de reencarnar, já era um espírito de uma condição, de uma elevação espiritual extraordinária. Ou seja, já havia atingido um patamar evolutivo que já transcendia a essa condição humana comum que a gente conhece muito bem, que é a da vida egoísta, a do orgulho, a da vaidade, a do preconceito e tantas coisas que povoam o nosso mundo interior. Jesus já havia vencido tudo isso. A condição espiritual de Jesus já era uma condição mais elevada mesmo. Mas então por que Jesus sofre tanto? Primeiro eu falei da dor, do sofrimento contingência, ou seja, aquele que é inevitável. Eu falei também do sofrimento consequência, aquele que é uma escolha. Jesus sofreu os dois. Não de uma escolha errada, ao contrário. Ele sofreu as consequências por uma escolha certa.
Como é que se sofre em consequência de uma escolha certa? Ah, é tão simples de entender isso. Qual foi a escolha certa que Jesus fez? Por exemplo, não aceitar a injustiça. Não aceitar o preconceito. Ah, mas ele foi mais além. Ele de fato fez a diferença, porque quando se trata de preconceito, por exemplo, não basta você ser contra o preconceito. Não basta você dizer que não aceita o preconceito. Se você para por aí, de certa forma, você está alimentando o preconceito. Por isso é preciso combater o preconceito. Então, para que um dia a sociedade humana viva em harmonia e o preconceito, qualquer tipo de preconceito, seja banido das relações sociais, para que isso mude é preciso que a gente combata. Ou seja, não basta ser contra, eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar, eu preciso agir. E foi isso que Jesus fez. Você sabe que Jesus não admitia a hipocrisia dos religiosos da época. Para isso ele batia de frente com os doutores da lei, com os sacerdotes, com os fariseus. Ele questionava veementemente. Ou seja, ele fazia a escolha certa. Ele fazia a coisa certa, como se diz no popular. Ah, mas isso tem uma consequência. E a consequência não é tão boa assim. A consequência é retaliação. A consequência é perseguição. A consequência é tortura. A consequência pode ser até a morte. E aí a gente vê tantos e tantos e tantos casos na história da humanidade, passados e recentes, de pessoas que pagaram com a própria vida pela escolha certa que fizeram. Então, os bons sofrem sim. Sofrem sim. Que o diga Chico Xavier. Quem conhece a história de Chico Xavier sabe quanto sofrimento ele teve que passar pelas escolhas certas que ele fez. E tantos outros que a gente podia colocar aqui. Martin Luther King pagou com a vida a escolha certa que fez. Combater o preconceito racial, o preconceito de cor. Então, para terminar, fica a grande mensagem para a gente. Não pense você que o pagamento por ser bom, por fazer o bem, por fazer a caridade, é uma vida sem problemas, sem dores e sofrimentos. Não é isso. Se a expectativa for essa, de duas uma, ou não entra nessa vida de caridade, porque não vai valer a pena, ou entra sabendo que enquanto viver aqui na Terra, tem vida fácil não. Estou falando dos bons. Tem vida fácil não. Tem dificuldade sim. Tem desafio sim. Ah, mas qual é o preço então que se paga e por que vale a pena ser bom? Ah, vale a pena ser bom porque quando você faz o bem fica em você. E quando o bem fica em você, você se sente feliz, você se sente em paz, você se sente pleno, você tem uma consciência limpa, tranquila.
não por ser uma pessoa perfeita, não por ser melhor que ninguém, mas simplesmente porque já descobriu que vale a pena fazer o bem. O retorno nunca será uma vida sem problemas. Há pessoas que pensam porque fazem a caridade, não vão ter doenças, não vão ter problemas financeiros, não vão ter problemas de relacionamento, e isto não é verdade. As provações batem na sua porta. As dores virão. Mas é muito melhor sofrer com a paz interior do que sofrer envolvido pelo desespero. Era isso que eu tinha para dizer hoje no Evangelho do Ceal, e aí eu agradeço a você por estar aqui comigo. Vamos fazer a prece agora de encerramento do Evangelho de hoje, momento em que tomaremos o passe espiritual e a água será fluidificada. Antes, eu quero agradecer pela presença de todos ontem no Ceal, domingo, pelas doações dos alimentos não perecíveis para a nossa campanha de arrecadação, que é permanente. Eu aproveito então para convidar, se você ainda não se engajou nessa corrente do bem, nessa campanha abençoada, eu lhe convido para somar com a gente nesse momento. No próximo domingo você pode levar a quantidade de alimento que você puder. Ou, caso você não possa ir no Ceal, você pode mandar o valor que quiser. Nós colocamos aqui sempre os dados, as informações necessárias para você então participar dessa campanha. E a gente então agradece de coração. A verdade, a caridade é a melhor terapia que a pessoa pode fazer. Vale muito a pena. Vamos encerrar o Evangelho. Eu convido você então para me acompanhar em pensamento. Se quiser fechar os olhos, para se concentrar melhor. Jesus, tu que és o nosso irmão maior e que nos destes o exemplo perfeito de que vale muito a pena fazer o bem, mas que nem por isso deixaremos de passar pelas provações deste mundo. Por isso aproveitamos este momento para te pedir, fortalece, Senhor, a nossa fé, alimenta a nossa esperança e a nossa certeza de que estamos no caminho certo, que é o caminho do bem. Por isso nós queremos te agradecer, porque tu estás à frente do trabalho do Ceal, a nossa casa, o Centro Espírita André Luiz, que nos fortalece tanto a alma, para que possamos continuar firmes e fortes, contigo no coração, sempre. Por isso, te agradecemos. Agradecemos também a essa equipe espiritual que neste momento aproveita este canal espiritual para nos transmitir os fluidos de saúde, de renovação para cada um de nós. Pedimos também que essa energia positiva preencha todos os espaços de nossos lares, a fim de que qualquer energia negativa possa ser dissipada e possamos estabelecer um clima de paz em nossos lares. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permite que possamos encerrar o Evangelho do Ceal de hoje. Muita paz para você e muito obrigado.